Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Meu amigo, quase faltou ar aqui para fazer a introdução, mas uma coisa que graças a esses dois caras e mais um grupo que está aí, não falta é cerveja. Mas antes, por favor, ele que não toma cerveja, se apresente aí. Alguém precisa dirigir, meu amigo, alguém precisa dirigir. Fabiano Pacentiuc, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento, meu amigo. É isso aí. Cara, seguinte, a gente falou então, né, já tivemos histórico da cevada, já tivemos alguma coisa de melhoramento, cevada no mundo, né? Inclusive um episódio aí, versão Herbert Richards, né? Que foi internacional e nosso amigo aqui, ilustremente, fez a tradução simultânea quase ali, né? Eita, altas habilidades nós estamos descobrindo diretamente de Bollywood. Bollywood, exatamente. Ele apresentou aí. E aí, gente, faltou a gente falar um pouco, e não é morrendo a cevada ainda, mas é para terminar a introdução da cevada, né? Faltou da gente falar um pouco da interação, melhoramento e fitotecnia de cevada. E para isso a gente trouxe, né, o que faltava do time da cevada para falar. E não é porque é o que faltava que é menos importante. Exatamente. Na verdade é o contrário. Por último, não menos né? importante, exatamente. O último a gente deixa... O melhor a gente deixa pro final, né? Por favor, Dudu e Cezão, se apresentem aí, nossos amigos. Bom, meu nome é Eduardo Pagliosa, eu sou pesquisador e melhorista da cevada da FAPA. Bom, eu sou o César Augusto Verde, eu sou pesquisador em cevada fitotecnia pela FAPA Agrária. Bom, meus amigos, então já vimos que temos um melhorista e um fitotecnista. Ou seja, agora a gente vai cata o facão, dá na mão de cada um aí e vamos ver a briga acontecer, né? Vamos ver o que sai. Vamos ver a mágica acontecendo agora, né? É porque é a fitotecnia demandando de um lado e o melhorista tendo que se virar do outro para atender, né? Então, como que vocês fazem esse balanço de, cara, a gente precisa disso no campo e a gente sabe que também não existe milagre, né? E o melhorista, cara, eu consigo te entregar isso em tanto tempo. Como que a gente casa a demanda com a geração? Como que hoje trabalham os dois times, né? E acho que até vale a pena... Cezão, se você puder falar um pouco do time da fitotecnia e depois o Eduardo fala um pouco do time do melhoramento para o pessoal entender quem que é quem também ali, que eu falei muito rápido, acho que não pegaram quem que é os times ainda também. E o time é grande, né, cara? Os caras bastante gente. Tem gente. Eu acho que para esclarecer, eu acho que como o Vitor comentou, são dois times, mas são dois times que não trabalham, né, Eduardo, de forma separada, né? Então a gente se complementa nas atividades, acho que isso é importante deixar claro. E a fitotecnia muitas vezes vem com as demandas do que o produtor nos traz em relação às necessidades que ele tem. E aí a gente joga isso para o time do melhoramento para ver se é possível atender essas demandas, né? Às vezes a gente sabe que o desejo do produtor, do cooperado, às vezes ele é um pouco complicado, não é tão fácil assim da gente conseguir solucionar ou resolver de forma tão rápida assim, né? Demanda muito mais tempo do que seria o desejo dele para aquele momento, né? E aí a gente vem com essas demandas, senta em conjunto com o time do melhoramento para conseguir adequar, digamos, os produtos que a gente vai ter lá no futuro, né? Eduardo pode comentar um pouco melhor. A gente busca adequar isso para atender aquela necessidade que a gente vê que vem vindo do campo, né? Só para deixar mais claro para como funciona o papel de cada pesquisador hoje na área de cevada. Então, o processo ele começa comigo na parte de pré-breeding, então do cruzamento até a formação das linhagens estáveis, toda a parte de populações segregantes. A minha responsabilidade, quando eu estipulo essas linhagens, eu passo as linhagens selecionadas para o Bertan, ele vai fazer os ensaios de VCU de segundo e terceiro ano, aí já expande para uma infinidade de locais no Paraná e no sul de São Paulo, e dessas seleções vai os principais linhagens elites para o César e para o Noemir fazer o refino da informação e a seleção final dos materiais que estão aptos a virar cultivares. Depois de uma certa avaliação lá de alguns comitês da agrária, esses materiais podem virar cultivares, daí vão para a parte burocrática de registro, zoneamento e tal.
Mas basicamente essa é a estruturação do time. Como o César muito bem falou, nós trabalhamos de forma conjunta, né? Cada um com a sua atribuição, mas o desenvolvimento é um fluxo. Desde o momento que a gente recebe as demandas dos produtores, da indústria, do mercado, enfim, até o momento que a gente entrega novamente o genótipo, tentando suprir aquelas necessidades. Né? Muitas vezes o número de demandas ele é tão alto que é quase impossível a gente conseguir chegar num produto com todas aquelas características que o cooperado, que o produtor deseja, ou que propriamente até a indústria deseja, né? Mas a gente trabalha ao longo desse tempo para ir adicionando essas características e trazendo o produto que tenha a melhor performance ao longo do tempo, né? Que possa atender tanto a demanda do cooperado, quanto a demanda da maltaria, quanto a demanda da cervejaria, que seria o destino final do nosso produto aqui. O curioso é que eu imagino que é um processo que ele se alimenta e ele se retroalimenta, né? Porque de um ponto certeza. tem, né, a fitotecnia, que já tem um acesso direto com os produtores, com os cooperados, que tem umas demandas, vem para o time do melhoramento. Mas eu imagino que o time do melhoramento também fala, moçada, eu tenho um negócio aqui que a gente não tinha pensado antes, né? Porque tem acesso a banco de germoplasma. Eu imagino que, inclusive, é um pouco do desafio que você e o Bertan têm, Eduardo, que é acessar bancos de germoplasma para introgredir, trazer características para o programa de melhoramento. E pensando nesses bancos de germoplasma, onde que inicia tudo isso aí? É um banco de germoplasma nacional? Busca-se características em outras regiões? Ou depende da característica que está buscando? Como que é o início desse processo aí? Depende um pouco da característica que você está buscando, mas basicamente você sai de um banco de germoplasma. Existem algumas vertentes de genéticas distribuídas pelo mundo que têm características mais trabalhadas, né? Você pega materiais europeus, tem uma qualidade muito grande de malte, de malteio, de qualidade de grãos. Você pega materiais brasileiros que têm uma adaptação melhor às condições climáticas nossas, às tolerâncias às doenças, por exemplo. As doenças que nós temos aqui, principalmente a mancha em rede, na Europa é uma incidência muito menor, então os materiais não vêm com essa tolerância. Nós precisamos incluir essa tolerância dos materiais aqui. E também existem outras fontes de outras regiões do mundo, da Austrália, da África, dos Estados Unidos, enfim, com outras adaptações, com outras características de tolerância a acabamento, estatura, qualidades industriais. A ideia é você trazer essa genética de várias fontes para você não restringir muito a base genética, né? Quando você fica cruzando muitos materiais muito parecidos da mesma região, daqui a pouco você tem todos os irmãos muito parecidos e o ganho genético é pequeno. É muito parecida a população. Então você tem que trazer características do máximo possível de variação de várias regiões para você introgredir dentro da genética que você está trabalhando. Bom, então eu tenho, por exemplo, materiais, nós temos problema de acamamento na cevada, né? Porque nós chove bastante, porque a gente aduba bastante, de forma geral, né? Dá todas as condições possíveis para ela crescer. O próprio solo aqui na região rico, tem uma né? fertilidade muito elevada, né? Comparado com outras regiões do país. O potencial produtivo é alto, então você tem essa tendência de acamar. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou trazer genótipos de outras regiões do mundo, seja aqueles que acamam menos, que tem o colmo mais firme, que tem o entrenó mais curto, enfim, a característica que for, para diminuir esse problema de acamamento. Mas se eu trago um material, por exemplo, de entrenó curto, para me resolver o problema do acamamento ou diminuir a estatura, mas se ele tem entrenó curto, ele pode acabar gerando uma espiga curta, e daí eu posso afetar a qualidade de grão. Então você vai balanceando essas características. Algumas são inversamente proporcionais, proteína e classificação de grãos, por exemplo. Então você tem que ir brincando. Por isso que não é fácil fazer melhoramento. No sentido de que uma característica afeta a outra, tem um efeito gigante do ambiente sobre as características, mas quanto mais possibilidades diferentes de genética, trazendo de várias regiões do mundo, melhor a probabilidade de você conseguir chegar no genótipo mais próximo daquilo que o produtor precisa, ou a indústria, né? Nós poderíamos dizer que, por nós ter um trabalho, digamos, recente em relação ao melhoramento genético, a gente está construindo um banco de germoplasma, que nós temos uma possibilidade de ter esse banco o mais amplo possível para atender os nossos objetivos no futuro,
do que comparado, por exemplo, com programas da Europa, que já trabalham com melhoramento há muito mais tempo, e essa tendência de refinamento em função das características que se busca, muitas vezes são semelhantes, né? A Sim. gente teria essa possibilidade, digamos, de trabalhar com um germoplasma muito mais, digamos, diverso para conseguir atender realmente as nossas necessidades no futuro próximo? Temos no sentido de que a gente tem bastante parcerias, enfim, com várias empresas de melhoramento do planeta, seja europeia, seja da América do Norte, enfim, para também ter essa troca de germoplasma, né? Eles nos encaminham materiais genéticos que têm condições de melhoria de qualidade, por exemplo, e nós mandamos materiais genéticos com tolerância a doenças, para poder compor o banco de germoplasma dele. Então, esse mundo cervejeiro, esse mundo da cevada, todo mundo meio que se conhece a nível de planeta, né? Então, tem muita parceria entre as empresas nacionais aí, de fora do Brasil, para esse intercâmbio de genética. Então, acaba que a cultura ganha. Sim, né? claro. E quanto mais a gente consegue ter acesso a essas informações, melhor é para nós ter uma evolução, ou ter ganho genético mais rápido. Né? Quanto mais rápido você conseguir acessar uma característica, por exemplo, que seja diferencial para o melhoramento, o progresso genético dentro do país, por exemplo, ele vai ser acelerado. Né? Um exemplo, assim, o gene de nanismo, né? Como é o caso da Condessa agora. Ele foi trazido de fora do país para compor aqui uma demanda que a gente tinha, que é resolver o problema do acamamento. Né? A gente está conseguindo hoje trazer uma cultivar para o mercado de porte mais baixo, que tem uma resistência, acho que é a maior resistência do mercado hoje para acamamento. Né? Então, a gente está conseguindo trazer uma solução para esse problema. Né? Temos muitos outros a buscar ainda, né? O trabalho não para aqui, né? A gente sempre tem demanda surgindo. Né? Cada problema resolvido, você puxa alguns outros para ser resolvido. Né? Não, e eu gostei que o Cezão largou a isca e a trairona do Dudu já veio muito pra chumbar, né? Porque o Cezão falou, bom, se temos esse amplo espectro de germoplasma aí, tem muito trabalho para fazer, né? Ele só faltou tirar a listinha do bolso e falar, tá aqui, ó. Tá aqui o que eu preciso agora. Eu comungo dessa mesma opinião. Eu, como fitotecnista também, eu sou pidoncho. Já que tem, eu preciso disso aqui, né? Traz para mim aqui também. E pensando nessa, Cezão, do que tem e o que eu quero, né? Hoje, assim, a gente tem, obviamente, né, cultivares adaptadas para alguns cenários, né? Mas essa é até a pergunta do Fabiano. Depois ele vai me dar uma cutucada aqui, né? Cara, você fez a minha pergunta. Mas é o que ele sempre fala assim, cara, o que seria a cevada perfeita, né? Para ele pergunta o que seria, não sei o que lá, perfeito. Ele sempre gosta do perfeito, né? Então, assim, faça você a pergunta. Então, não. Não fique bravo. Não, pode ir. Mas hoje, para atender as tuas demandas, né? Eu sei que tem um monte, né? Mas, assim, hoje o que te ajudaria muito, hoje, se o Eduardo conseguisse, ali junto com o Bertan, trazer de solução, né? Você falou um pouquinho da Condessa, que ela, né, tem a questão do acamamento ali um pouco mais resistente, né, ao acamamento. Mas quais seriam os próximos ataques aí que você iria precisar resolver aí para frente? Eu acho que até o Eduardo já deve estar imaginando o que eu vou responder. Mas assim, de forma geral, o que seria uma demanda hoje do setor, a Condessa ela atende parte dessa demanda por ser uma cultivar mais baixa e muito mais tolerante ao acamamento. De certa forma, até resistente ao acamamento. Né? Mas ela tem o ciclo muito mais curto, né? Ela é uma hiperprecoce, né? Então, o que seria um cenário ideal, um mundo ideal? A gente conseguir uma cultivar de ciclo de 125, 130 dias até a colheita, com um porte mais baixa, resistente ao acamamento, resistente às principais doenças e com maior teto produtivo. É simples, é só isso que a gente precisa. Fácil de fazer, né? Por que você não falou antes? Uma questão do ciclo, Cezão, se você pudesse definir, porque a gente está muito acostumado, né? O que é uma soja hiperprecoce, precoce, tardia. Para a cevada, o que são esses números? De forma geral, a cevada aqui na região, os nossos cooperados, o ciclo ele é meio que padrão assim, de 125 até 130 dias, que é o que melhor se encaixa na janela de semeadura aqui. Que é qual? Já aproveita e já fala. Começa no início do mês de junho, tendo como os dias, digamos, o período ideal do dia 10 ao dia 25 de junho. Seria a melhor janela, a melhor época para fazer a semeadura. Legal. Mas em função de chuvas, normalmente que isso ocorre nesse período, essa semeadura acaba atrasando até o início do mês de julho. Né? Então, a gente trabalha, digamos, com as semeaduras nesse momento, o espigamento lá final de agosto, início de setembro, se essa semeadura for um pouco mais atrasada até o final de setembro.
e a colheita no final do mês de outubro, começo do mês de novembro, né? Seria o geral o que acontece aqui na região. Aí com o advento da cultivar da Condessa, que é uma cultivar hiper precoce, que tem um ciclo em torno de 118 dias, 120 dias, dependendo da região que ela vai ser semeada. Então essa janela ela fica um pouco mais restrita ao momento que a gente pode fazer a semeadura, né? Então a gente tem que atrasar essa semeadura para o final do mês de junho, início de julho, para que o espigamento não ocorra lá no momento crítico, por exemplo, início de setembro, que pode ocorrer algumas geadas. Então a gente tem que fugir desse período, reduzindo o risco para o cooperado, né? Então, de forma geral, ela é uma cultivar que se adequa à nossa realidade, só que ela precisa ter um tratamento diferente. Ela não vai ser uma cultivar que vai ser possível, por exemplo, a gente semear uma grande área com ela, porque a janela fica muito curta para a gente colocar ela no campo, né? Então, a gente precisaria realmente ser uma cultivar de ciclo de 125 a 130 dias, com porte baixo, como é a da Condessa, de 60, 63 centímetros de altura, mas que tem esse ciclo um pouco mais longo, né? Que possibilite essa semeadura um pouco mais antecipada e que tenha uma resistência a acamamento, por exemplo. E aí eu consigo escalonar, né? Eu posso fazer parte com a Condessa e parte com a futura, né, cultivar e etc e tal, né? Exatamente. Nesse sentido, o ideal é que nós temos diferentes opções de genética, né? Com ciclos, por exemplo. Pegando o ciclo como exemplo. Então, nós temos um material precoce, que é a Condessa. Nós temos materiais de ciclo normal, que são a maioria dos genótipos hoje no campo. E nós temos materiais de ciclo um pouco mais tardio também. Justamente para escalonar a semeadura e colheita e também diminuir risco. Basicamente, esse é o grande ponto, né? Quanto mais opções você tem, menor é o risco, menos você está sujeito aos riscos da safra, os riscos ambientais. Então, é sempre preferível que nós tenhamos diferentes opções. Né? Claro. E o melhoramento trabalha nesse sentido também, de conseguir gerar materiais com diferentes características, diferentes ciclos, diferentes tolerâncias ao acamamento, por exemplo. Claro que sempre buscando o mínimo possível no caso daquelas características que são problemas, né? Tolerância à doença, acamamento, enfim. Fazendo um paralelo com o milho, por exemplo. Então, também nós temos híbridos que são hiper precoce, super precoce, precoce / um pouco mais tardio, né? Para a nossa região aqui. Todas as vezes que nós olhamos para os materiais hiper precoce, é natural que o ciclo dele seja mais rápido e ele tenha menos tempo de fazer algumas coisas, como, por exemplo, investir em raiz, investir em palhamento, por exemplo, de espiga. E talvez a demanda dele por nutrientes, por exemplo, seja Exato. mais acelerada tudo do muito que outras mais cultivares. Para a cevada é o mesmo racional ou não? O mesmo raciocínio. Sim. Até o posicionamento que a gente tem para a Condessa, por exemplo, já é um pouco diferente das outras cultivares em relação à adubação nitrogenada. Quando houver a necessidade de fazer adubação em cobertura, a gente tem recomendado que o produtor entre mais cedo com esse nitrogênio, porque a troca de fases entre, digamos, o perfilhamento, a elongação, o espigamento é muito mais rápida numa cultivar que é hiperprecoce, que é o caso da Condessa, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento a essa questão, porque senão, se você for com a ideia do manejo de uma cultivar que tu está acostumado a trabalhar de ciclo normal, você vai errar o time para algumas coisas. Você pode errar o time para o nitrogênio, que pode comprometer o número de espigas por metro quadrado, que é o principal componente de rendimento hoje da cevada. Você pode estar errando, digamos, não é o caso da Condessa, mas talvez uma outra cultivar que a gente possa ter que exige a necessidade de redutor, tu pode estar aplicando esse redutor de forma atrasada, né? Porque essa mudança realmente ela ocorre muito rápido. E tem como a cevada ela fecha o ciclo por graus dias acumulado, né? A temperatura basal é 0 graus. Então, aqueles dias que a soma térmica, que é a média da máxima e a mínima temperatura do dia, dá positivo, ela vai construindo o ciclo, né? Safras mais quentes, essas saídas dos estágios da cevada vai acontecer mais rápido. Então, nesse caso, por exemplo, que o César está citando, nós temos a aplicação de redutor de crescimento lá entre o primeiro e o segundo nó, mais ou menos, né? Se for um ano quente, esse período vai ser mais curto, porque ela vai acumular mais graus dias nesse período. Se for um ano frio, você tem um pouco mais de tempo. Se é um material de ciclo hiperprecoce, essas fases são menores, precisa de menos temperatura para alcançar. Então, tudo isso é o ajuste, o refinamento da informação que a fitotecnia faz quando o material vai chegar para estar disponível para ser uma nova cultivar. A gente já tem que ter esse entendimento desses pormenores e esse conhecimento desses materiais, né? Porque pode impactar lá no manejo diferenciado. Eduardo, e uma coisa que eu perguntei para você, assim que eu cheguei aqui, eu lembro
que aí a gente começou a trabalhar com cevada e tal, eu falei, cara, centro de origem, crescente fértil, Egito. Difícil um lugar mais quente que lá, né? E como que a cevada é um cereal de inverno, cara? Né? Tem umas coisas que são, como é que você diz? Difícil de explicar. Mas enfim, ela é da crescente fértil, né? De uma região árida, com pouca chuva, mas que tem um período relativamente frio. Então, assim como a aveia, como o trigo, enfim, foram adaptadas às outras regiões, levados para outras regiões do mundo e melhorado nessas outras regiões. Então, se você comparar uma crescente fértil hoje com Guarapuava, nós estamos numa região que chove 2.000 milímetros por ano. Lá na crescente fértil chove quanto? 10% disso? 200 milímetros, sei lá? 400? 200, 300. Por ano. Então, a cevada precisaria de 300 milímetros, suficiente para ela, 300, 400 milímetros, para ela suficiente para o ciclo inteiro dela fechar, de água. Mas safras atrás, aí nós tivemos 800 milímetros dentro do ciclo. Dá para fazer 3 cevadas no mesmo ciclo. Até mais. Eu estava compilando os dados dessa safra, a gente teve 1.000 milímetros. Então, parece que foi um inverno que não choveu tanto assim. Mas foram chuvas bem regulares, bem distribuídas, e somando o período aí que a cultura teve no campo, a gente teve 1.000 milímetros, né? Então dá para fazer 4 safras, né? Então, 4 cevadas no tempo de uma. Uma. Então, o que esse ambiente impacta, né? Para um material que, em tese, evoluiu numa condição seca, né? Você tem bastante umidade. Logo, isso gera crescimento maior da planta, pode gerar acamamentos, geralmente impacta em muita doença, porque é um ambiente de temperatura mais amena com excesso de umidade. Então, isso gera N patotipos de mancha em rede, N patotipos de fusário, enfim. Então, esse ambiente que nós estamos aqui, ambiente sul do Brasil, alto, úmido, frio, ele é um ambiente que é um pouco diferente das outras regiões que produzem cevada do mundo, que são ambientes mais secos, mais frios, né, de latitude maior, sul da Argentina, Europa, enfim, de forma geral, né? De forma geral. Então, a cevada que é produzida aqui é uma cevada de 2 fileiras de primavera. Isso é bem importante falar, porque existem, assim como o trigo, temos cevadas de inverno e cevadas de primavera. Então, as cevadas de inverno são aquelas cevadas de 180 dias de ciclo, 150, 180 dias de ciclo. Nós temos uma cevada aqui de 130 dias. Se você comparar potencial produtivo, é obviamente que a de primavera, pelo ciclo, vai ser um potencial menor. Então, você pega as médias de produtividade lá da Alemanha, lá tem cevadas de 12 toneladas, 10 toneladas, né? Mas são cevadas forrageiras de 6 fileiras, específica para alimentação animal. E de forma geral de inverno. De inverno, né? São semeadas antes da neve, né? Isso. Que depois ela começa a desenvolver, a neve vem, cobre aquela cevada, que vai continuar a desenvolver só depois lá na primavera novamente, né? Passa muitas vezes 8 meses no campo, né? Então, esse ciclo muito mais longo permite também que seja... O potencial produtivo seja maior. Né? E daí, quando você traz para a cevada cervejeira, na nossa condição, nós temos índices de produtividade similares às cervejeiras dessas regiões. Então, o que aconteceu? Se nós temos um ambiente que não é tão parecido e tão adequado, isso é processo de melhoramento. Processo de adaptação de materiais, processos de desenvolvimento de informação fitotécnicos, ajustes, avaliação em diferentes ambientes, testes dos melhores materiais. Então, nós conseguimos fazer eu digo, a Brasil, a Agrária, a FAPA, todo mundo conseguir plantar cevada numa condição dessa, nós somos, sei lá qual que é o termo para isso, nós somos muito eficientes no desenvolvimento e na adaptação, sabe? Porque não é o ambiente mais adequado para cevada, teria que ser um ambiente com menos chuva. Eu preciso dizer então que o trabalho está sendo bem feito. A gente tem muito conseguido bem desenvolver cultivares essas horas. Conseguindo então desenvolver cultivares para uma condição, digamos, que seria totalmente fora do natural para aquela cultura, né? E aí que entra a questão da variabilidade genética, né? O melhoramento vem explorando essa variabilidade genética para conseguir dentro, digamos, de um banco de germoplasma maior, encontrar aquelas características, aqueles indivíduos que têm uma melhor adaptação para essa condição, né? Então, assim que a gente consegue chegar, digamos, numa cultivar, uma condessa, numa princesa, por exemplo, com adaptação aqui para a nossa região, onde chove muito mais do que ela precisaria, mesmo assim atingindo níveis de produtividade bastante elevados, até comparado, digamos, a produtividades da Europa para cevadas de primavera, né? E como é que a gente faz isso do ponto de vista prático? Aí eu estou me referindo ao melhoramento. Aumentando a probabilidade, né? A gente fala que
genética é matemática, né? Então você começa a trabalhar com informações, você tem um monte de cruzamentos lá com os mais variados pais de genéticas diferentes, faz um monte de combinação de 3, 4 genótipos ao mesmo tempo e tal, e testa isso numa infinidade de linhas. Aí essa infinidade é finita, na verdade, mas é em torno de umas 10 mil linhagens que a gente testa por ano, no primeiro passo do melhoramento. Então, se eu testar 20 mil, se eu testar 30 mil, eu estou duplicando, triplicando a probabilidade de eu encontrar um material que tenha o máximo possível das características. Vai ter tudo no mesmo material? No mundo ideal, deveria ser assim, mas não é tão simples assim na agricultura, na natureza também, né? Apesar de a gente estar direcionando a evolução de uma espécie. Mas quanto mais linhagens eu avalio por ano, maior é a chance de eu conseguir captar lá no meio aquele material. Então, dessas 10 mil, no primeiro crivo, sobra 10%, 15%. Quer dizer que eu descartei 8.500 linhagens. Por quê? Porque tinha algum problema. Ou porque não eram tão boas quanto aquelas 1.500 linhagens. Então a gente não pode dizer que o melhorista tem que ser apegado ao que ele desenvolve, né? Ele tem que saber muito bem botar fora, descartar o que não serve, né? Alguns melhoristas falam que a principal característica do melhorista é saber jogar fora as coisas. Não pode ter apego aos filhos, né? Tem que ir descartando para poder ficar sempre com o melhor. Até porque não sei se... eu nunca fui um bom aluno do melhoramento e tal, mas enfim... uma das coisas, sempre falava que uma das tarefas do melhoramento é entregar algo melhor do que já tem. Então, claro, todo ano que passa, a tua pressão de seleção vai aumentando, o teu grau de dificuldade tende a aumentar também, né? E aí tem mais o César do lado ali, cara, eu preciso disso, preciso daquilo, e ele veio com um pedido bem simples de atender, né? Tranquilo, né? Eu chego pro Eduardo e falo, não, o cooperado está querendo isso, como eu falei no início, né? Essas características, e não é tão simples assim para chegar, mas o Eduardo vai chegar no final lá, o Eduardo e o Ivandro, com um grupo de linhagens que a gente vai seguir testando, que já passaram por todo esse crivo e que uma boa parte delas não atendem todos esses requisitos, digamos que seria o mundo ideal, o cenário ideal para o nosso cooperado, mas que elas têm boas características, são genótipos com um conjunto muito interessante de características, né? Que a gente vai passar a reavaliar em maior número de locais para ver quais dessas realmente são as melhores candidatas a se tornar a melhor cultivar ali na frente, né? Cezão, você já falou algumas vezes, e eu acho que é bacana a gente colocar isso, né? É assim, ó, vai chegar o material para você, né? E aí, a gente já viu que a cevada é extremamente dependente de ambiente, né? Tanto água quanto temperatura, né? Pode acelerar ou encurtar o ciclo. Como que você, como o fitotecnista, posiciona essa cevada para as regiões, pensando que você tem que casar ciclo com a demanda da região, né? Então, assim, já vem municiado de algumas informações do melhoramento, mas ainda você tem que colocar no campo e olhar para a carinha dela e falar, tá, você vai se dar melhor nessa região e teu ciclo é tanto, né? Como que você define isso? Porque, cara, é difícil você definir, né? Falar, ó, teu é tanto tempo e você vai melhor aqui. Ou acertar o olho da mosca, né? Isso é um trabalho bastante, digamos assim, leva tempo, precisa de muitos locais. Então, o que o Eduardo e o Ivandro vêm fazendo nos passos anteriores já é começar com um grande número de linhagens e vir afunilando isso, né? Até o Eduardo pode me ajudar nessa questão em explicar de forma resumida como é que o programa funciona, mas a gente começa com um grande número de linhagens, vem afunilando, e conforme a gente vai afunilando esse número de linhagens, o número de locais ele vai sendo ampliado. Então, o Ivandro, que é a pessoa que está na equipe do melhoramento, que faz o passo anterior ao da fitotecnia, ele já vem com essas linhagens que o Eduardo selecionou, ampliando locais, e aí quando essas linhagens chegam para nós, a gente amplia um pouco mais ainda esses locais. Então, a nossa rede ela é um pouco maior ainda. Então, a rede da fitotecnia ela é um pouco mais ampla, para pegar justamente essas diferenças. O local que chove um pouco mais, o local que chove menos, o lugar que é um pouco mais quente, o lugar que chove mais no início do desenvolvimento e na colheita é seco. Então, para a gente conseguir testar esse número de linhagens que a gente tem, esse conjunto, nessa mais ampla variabilidade, digamos, de condições climáticas. E aí, dentro desse conjunto, conseguir identificar quais são as linhagens que melhor se adequam para uma determinada situação ou para o todo, né? Não necessariamente vai ser uma cultivar, ela vai ser desenvolvida especificamente só para uma região. Pode também,
mas a gente busca até, muitas vezes, aquela que tem a adaptação geral, né? Que possa ir bem no lugar que chove um pouco mais e é mais frio, e que possa ir bem também no lugar que chove um pouco menos e é um pouco mais quente, né? Então, isso depende muito do que a gente tem, do conjunto de linhagens que a gente vai ter para testar. Mas, de forma geral e resumindo, assim, a gente ampliar o número de locais que a gente vai testar. É que o fitotecnista, para ele, se tivesse um a cultivar que jogasse bem em todas as regiões, melhor coisa, né? E até para o produtor, para a produção de sementes, para a maltaria, isso seria o cenário ideal, né? Vamos pegar um exemplo aqui. A Princesa foi uma cultivar que foi desenvolvida para a região de Campos Gerais, né? A Princesa dos Campos, né? Mas, por sorte, por o trabalho que foi feito anteriormente, se identificou que ela também tem uma adaptação muito boa para a nossa região aqui dos cooperados da cooperativa agrária. Então, é uma cultivar que tem jogado muito bem aqui na nossa região e tem jogado muito bem na região dos Campos Gerais, Isso é coisa boa, chegando até a ser semeada no sul de São Paulo, onde a gente também tem alguns trabalhos lá. Nesse contexto, o melhoramento e a fitotecnia, eles avaliam sempre as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós desenvolvemos linhagens para testar aquelas que têm capacidade específica de ir muito bem em determinadas regiões. Vai muito bem na região alta e fria, não vai tão bem na região quente, beleza. Então, vamos ter um material específico para lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre está levando em consideração essa ampla adaptação. Quanto mais a gente conseguir materiais de ampla adaptação, mais ampla adaptação não é informação suficiente. Tem que ter ampla adaptação e tem que ter boas características. Não adianta ter alta adaptação com baixa produtividade. Ou com excesso de proteína, ou com tamanho de grão pequeno, ou com pH pequeno, enfim. Precisa ser genótipos de ampla adaptação com médias elevadas para as características. E não é só produtividade que conta no caso da cevada, né? Esse é um ponto bastante importante, né? A cevada não é só produtividade, tem todos os parâmetros de qualidade que precisam ser atendidos também. Então, às vezes, você precisa abrir mão de um pouco de produtividade para você suprir aquele parâmetro de qualidade que é necessário, porque na hora que o produtor vai vender a produção dele, o parâmetro de qualidade é um balizador de preço. Então, às vezes, 200, 300 quilos a mais de produtividade, se você tem um problema de qualidade, acaba dando elas por elas. Então, você precisa garantir a qualidade e vender a produção o máximo possível de produção por área. E essa qualidade ela também está linkada com os parâmetros que a indústria, que a maltaria necessita para poder fazer o malteio depois dessa cevada, né? Então, tudo está casado, né? É um elo realmente da engrenagem, né? O cooperado junto com a maltaria, depois com a cervejaria, tudo precisa girar no mesmo sentido, porque ela precisa atender essa cevada que a gente está desenvolvendo, essa cultivar, ela precisa atender todos esses nichos. Né? Precisa ser boa para o cooperado, precisa ser boa para a maltaria, precisa ser boa para produzir cerveja depois também. Então, isso é complexo, né? Sim, e isso se traduz para você, no caso da fitotecnia, se traduz em um monte de maneiras diferentes também para ser testado, né? Porque ela tem a genética dela que vai expressar, mas o manejo, pensando em qualidade e produção, também é importante. Então, você também tem que ter, além do monte de local de experimentação, para ir entendendo as cultivares, você tem que ter diferentes manejos também, ou não? Isso, Vitor. Dentro da fitotecnia, a gente tem o papel também de testar, por exemplo, o ajuste fino daquela linhagem. Né? Então, a gente vai fazer posicionamento também de densidade de semeadura, posicionamento de redutor de crescimento, quando há necessidade para uma linhagem específica. Né? Época de semeadura também, que é um ponto bastante importante, que a gente tratou antes, já comentou. Né? Então, a gente acaba tratando disso também. E a gente tem as áreas de apoio dentro da FAPA, que também fazem esse trabalho, que já é testar algumas linhagens, digamos que são as principais candidatos, que são os melhores jogadores daquele conjunto ali, digamos, que estão tendo um desempenho muito bom, já começa a testar também para manejo de doenças, começa a testar já para fertilidade, como é que ela vai se desempenhar em relação a nitrogênio, adubação de base. Então, a gente vai fazendo isso de forma conjunta com as áreas de apoio que a gente tem aqui na FAPA. Né? Essa é uma vantagem incrível da FAPA, no sentido de que você tem um programa de melhoramento que desenvolve uma cultivar, aqui eu trazendo para a cevada, né? mas entenda-se todas as áreas, né? Você desenvolve um produto tecnológico, uma cultivar nova, e quando essa cultivar vai chegar para o produtor, ele já tem toda aquela informação técnica para poder utilizá-la. Né? O que acontece de outras espécies ou em outros locais é que você recebe um cultivar que foi lançado, daí que você vai começar a gerar conhecimento, né? O ajuste fino acaba acontecendo no campo depois. Isso, daí você já perde ali 1 ano, 2 anos de informações, e isso, dependendo da espécie, pode 2 anos, 3 anos no universo, que a cultivar vai durar 5 anos, 6 anos no mercado, você gastou quase a metade do tempo dela só para fazer o ajuste. E nós conseguimos fazer isso antes, né?
Então, quando você lança o material, você já tem toda essa informação da densidade, da época, da fertilidade, de manejo de fungicidas, enfim. Todo aquele conhecimento que a FAPA produz, quando o material novo sai, ele já vai embarcado junto. Então, essa é uma vantagem que nos faz ganhar 1 ano, 2 anos, 3 anos no processo de gerar essa informação. E entrega com muita segurança também, né? Exatamente. Exatamente. Quando o cooperado recebe, por exemplo, uma nova cultivar, ele já recebe ela com todas as recomendações para que ele possa, no primeiro ano de cultivo daquela nova variedade, já ter o melhor desempenho dela no campo, né? Ô César, assim, do ponto de vista fitotécnico, você recebeu algumas linhagens lá, os candidatos, os potenciais. Onde que está as maiores diferenças ou pode estar as maiores diferenças de manejo para altos testes produtivos? É na densidade de plantas, é na época de semeadura, é no ajuste de redutor? Onde que estão as maiores oportunidades? Olha, eu vejo que não é uma única coisa em específico, né? Porque tu mexendo num desses pontos que você comentou, muitas vezes você acaba influenciando todos os outros, né? Então, a gente tem que observar, por exemplo, um conjunto de características que a gente tá buscando ali naquele grupo de cultivares para conseguir atingir, digamos, o objetivo que é a maior produtividade com um teor de proteínas adequado, com tamanho de grão adequado, com pH adequado para a indústria. Então, por exemplo, a população de plantas, a densidade, ela vai influenciar o número de espigas, vai influenciar o tamanho de grão, vai influenciar a proteína, uma coisa, e vai influenciar em todo o restante do processo. Então, a gente busca balancear, acho que esse é o termo mais adequado a ser utilizado aqui, a gente busca balancear dentro dessas características, dentro desses pontos onde a gente pode mexer, qual seria o cenário ideal para aquela linhagem, né? Qual que é a densidade mais ajustada, quanto de nitrogênio realmente ela precisa. Por exemplo, diferente do trigo, onde a gente acaba adubando com mais nitrogênio, porque a gente precisa de um teor de proteína maior, a cevada é diferente. Tem muitos casos que o produtor acaba nem fazendo nitrogênio em cobertura, dependendo da condição dessa área dele, dependendo da fertilidade dessa área. Então, a gente precisa saber disso, até onde eu posso ir com nitrogênio, até onde eu posso ir com população. E tendo essas informações, o quanto de redutor de crescimento eu preciso colocar, se for necessário, em que momento eu posso fazer essa aplicação com segurança também, que isso é uma informação bastante importante que a gente tem que trazer para o cooperado, para o produtor, porque muitas vezes ele está acostumado com uma certa variedade que ele já está trabalhando e ele fazia redutor em certo momento e podia fazer uma aplicação mais tarde. E aí tem alguma outra cultivar que pode ser que tenha uma certa restrição a essa segunda aplicação. Então a gente precisa ter essa segurança já dessa informação para trazer isso no momento do lançamento dessa cultivar. Boa. Tem aquele... Eu esqueci o nome da lei, cara, mas assim, quando você tem que fazer alguma coisa, você não sabe como que faz. Aí fala, puta, não sei como que faz. Então, como que não faz? E aí você vai listando como que não faz. Você que é um fitotecnista que não tem essa grande vantagem que existe aqui dentro desse jogo do melhorista com o fitotecnista. O que você vê, tipo assim, o que você gostaria de ter, que eles têm essa interação, né? O que você gostaria de ter, o pessoal do milho, que aí são empresas de fora, que aí a empresa tem outros interesses. Se você perguntar quem que é o pai do híbrido XYZ, ele não vai passar para você porque é segredo, né? E aqui os meninos obviamente não vão abrir para o público quem que é filho de quem, né? Mas entre eles, né? Ó, lembra daquelas cultivar assim? Essa que tem as mesmas características porque é filho de fulano, de ciclano. E nem eu sei de quem é filho, mas entre eles têm esse jogo. Como que você vê essa... Assim, beleza, eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Como que é isso aí? O que você tem em ciúmes do Cezão? Ficaria horas falando. Além dele ser o tesouro da Para começar por aí, né? O primeiro ponto é esse, né? Talvez o principal. Mas veja, Vitor, você tocou nesse ponto, é fundamental o acesso no programa de melhoramento. Então, assim, tanto no milho quanto no feijão aqui, nós precisamos ter inúmeras estratégias para ter acesso aos materiais antes deles serem comerciais. Isso é um grande esforço que a gente faz. Mas ainda assim, como você muito bem comentou,
todo o programa de melhoramento por trás, a gente tem que trazer para cá e se desdobrar olhando o material quase que diariamente para conseguir entender algumas interações que, se a gente soubesse, né, de onde surgiu e como surgiu, de qual programa, de qual banco de germoplasma ele estaria, seria um pouco mais fácil de inferir algumas coisas. Então, esse contato direto com o melhorista, com certeza, é uma das coisas que poderia ajudar. E a segunda coisa também bastante importante, essa possibilidade do fitotecnista sentar com o melhorista e falar, cara, por mais complexo que seja, nós precisaríamos seguir por esse caminho. Evidente que nós temos parcerias bastante importantes, bem robustas, que nos permitem uma série de questões, tanto para milho quanto feijão, mas tendo essa proximidade com o melhorista e tendo essa possibilidade de solicitar algumas coisas, com certeza melhorariam. Aí você fala, puxa, mas então significa que nós não temos acesso a os melhoristas, programas de melhoramento? Claro que nós temos. Mas o acesso não é interno, né? Sim. Estando dentro de casa, a conversa é diferente, né? O chefe é o mesmo, a direção é a mesma. Exatamente. Então começa aí. Né? Exatamente. Viu? E nós, enquanto FAP e Agrária, nós temos uma outra vantagem, que soma com isso que você falou. Nós conseguimos ter o programa de melhoramento dentro de casa, nós conseguimos ter a fitotecnia dentro de casa e nós conseguimos ter a indústria dentro de casa. E a indústria vem com toda a bagagem de o que essa cevada vai virar de ser para o produto final lá do cliente, que é a cerveja. Nós temos o desenvolvimento da variedade com a informação dela. Nós temos um laboratório que faz todas as análises de malte. Imagina se nós tivéssemos que mandar isso para outro lugar ou para outro país, enfim, para trazer essa informação dos maltes específico para cada genótipo, testando vários anos. Nós temos uma cervejaria experimental que pode pegar esse melhor genótipo e já fazer cerveja e testar o comportamento dela. Então, todo esse aparato, que eu não sei se tem alguma outra empresa no planeta que tenha desde a pesquisa até o produtor, com toda essa bagagem, com toda essa a cadeia produtiva inteira, né, no mesmo lugar, isso dá uma segurança do ponto de vista de desenvolvimento muito grande, porque a gente consegue testar materiais em diferentes locais, consegue ter toda a informação da qualidade, do comportamento de malte, do que vai acontecer. Você tem o departamento comercial que está conversando com o cliente e pedindo diretamente o que ele está precisando. Aí eu preciso melhorar o teor de extrato do malte lá, eu preciso diminuir a quantidade de proteína na minha cerveja. Faz o link direto com a gente consegue conversar com essas pessoas diretamente e consegue ter tudo isso organizado dentro da mesma empresa, dentro da mesma organização. Isso é imensurável, o quanto isso é importante, porque isso aumenta muito a chance de nós de sermos eficientes e lançarmos cultivares para os produtores. Se isso fosse fragmentado, a dificuldade ia ser muito maior. E o ganho genético e a evolução da cultura, da cevada, ia ser mais lento. Sim. Com certeza ia ser mais lento. Vocês viram como o trabalho do Eduardo tá fácil, né? Tá tudo na mão dele, né? Ele tem a demanda que vem do cooperado, do produtor, ele tem a demanda que vem da maltaria e a demanda que vem da cervejaria. Só juntar tudo isso num balaio. E geralmente uma compete com a outra. Ô, Vitor, vamos fomentar a amizade aqui agora. Sempre tem aquela discussão de onde que estão os ganhos de produtividade. Está na genética ou está no manejo? Muito amigo, hein? Eu gosto desse clima amistoso. Vamos falar que está nos dois. Para nós não brigar aqui, né? Porque de fato está nos dois. Né? Nada geneticamente evolui que não precisa fazer os seus ajustes fitotécnicos. Se você tem ganho de produtividade em ajuste lá do nitrogênio, da adubação, do manejo, da tolerância que veio. Então, enquanto existir interação na natureza, nós temos o nosso emprego garantido, né? Porque todo mundo vai ter campo para ajudar a melhorar na sua fatia ou na sua atribuição, né? Então, como é que se diz? Todo mundo soma para o resultado final. Sim, eu acho que para contribuir nessa questão, eu não vou conseguir, digamos, como fitotecnista, fazer uma linhagem que seja ruim, que não teve um progresso genético, digamos, adequado, ser boa só com o manejo, né? Então depende, o trabalho começa realmente com o Eduardo lá, em fazer os melhores cruzamentos, em trazer as características que são importantes,
para garantir essa evolução genética, esse progresso genético, e que aí na fitotecnia a gente consiga, digamos, atender e buscar os melhores parâmetros para aquela linhagem e a gente extrair o máximo dela. Então, acho que realmente são as duas áreas andando em conjunto para que o progresso genético, que a evolução ocorra, né? Então, nenhuma trabalha de forma isolada. Exatamente. Nenhuma consegue fazer uma cultivar ser mais produtiva se ela não tiver esse E potencial. por melhor né? que seja, né, o processo de melhoramento, se você não for eficiente em manejar, você também não vai explorar Exatamente. todo o Exatamente. esforço do melhorista. Né? Essa, né, a gente brincou de fomentar essa discussão, mas justamente para entender o quanto que as coisas estão conectadas. Né? E quanto que um esforço de ele só é efetivo se a outra ponta ela também está fazendo a sua parte, né? E aí isso na cevada, puxa, ele é bastante complexa porque é o que vocês comentaram, não é só a quantidade, né? É muita qualidade, né? Então, se não entregar uma matéria-prima de qualidade, a indústria também, puxa, beleza, Eduardo, aqui essa cultivar realmente ela é um pouco menor, ela realmente é mais produtiva, não, beleza, César, nessa época de semeadura, legal. Para o cooperado está sendo ótima, está tendo produtividade elevada, está tendo classificação boa, mas para mim maltear aqui é horrível, né? É isso aí. Eu estou levando mais tempo, o processo é muito lento, então precisa atender todos os setores que são envolvidos, digamos, Claro, essa com a conexão utilização é dessa cevada. fundamental. Né? Muito bom. Amigão, acho que chegamos aos finalmente de mais um episódio, acho que tá pago. Um episódio, vamos falar assim, mais denso, né, cara? Porque ficou bem técnico e é uma cultura realmente que não é tão difundida no Brasil, né? Isso é fato, né, gente? Não tem que nem ficar falando que não, né? A cevada é bem nichada, né? Mas aí eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, dessa interação do trabalho de vocês e até, como que se diz, né? A gente está, acho que sumarizando tudo, fenótipo, genótipo, mais ambiente, vezes a interação dos dois, né? Exatamente. Então, Olha aí, Exatamente. eu estava buscando aqui. A parte céu, técnica né? desse podcast. Eu estava lembrando das minhas aulinhas lá. Rapaz, temos um talento aqui, né? Vai Não, vendo, você O achou que eu Vitor só foi entendia bem demais, genético. Bom, eu acho que a grande mensagem aqui é deixar claro que aquele material que chega para o produtor lá no final, ele teve o trabalho de muita gente para ele chegar lá, né? Muita gente, desde a concepção até todas as avaliações, toda a condução, todas as análises de campo ou de laboratório, toda a análise da fitotecnia, do melhor momento. Então, quando chega aquilo para o produtor, que o material é lançado, que ele está disponível, que a gente já começa a incentivar para plantar, que já foi produzido semente paralelamente, é porque, de fato, aquilo foi a melhor coisa que nós conseguimos construir naquele período de tempo para entregar. Sabe? Então, é um material que, se ele está sendo lançado, é porque ele tem alguma vantagem daquele que está sendo substituído no mercado, né? Mas o principal é que tem a mão de muita gente nesse produto. E todas essas pessoas têm sua importância, ela é muito grande, e elas têm que trabalhar junto e de fato fazem isso, trabalham junto para poder entregar o melhor possível para o produtor. Então essa eu acho que é a grande mensagem que eu vejo desse processo inteiro do desenvolvimento e da fitotecnia. Deixa eu faço para você, Cezão. Vai lá, vamos ver. Eu ia nessa mesma linha, né? Mas o Eduardo já trouxe o que eu também tinha pensado em falar, né? Eu trabalho em conjunto, como a gente falou no início, são duas equipes, mas são duas equipes que trabalham em conjunto para um objetivo em comum, apoiadas pelo trabalho também de outras pessoas. Então a gente só consegue chegar numa nova cultivar daqui 7, 8, 10 anos, porque muitas pessoas tiveram tempo para trabalhar em cima dessas linhagens, fazendo seleção, análise desses resultados, realmente descartando o que não tinha, digamos, potencial para seguir para frente e levando só o que realmente tem a capacidade de ser melhor do que a gente já tem. Porque senão a gente trocar figurinha, só trocar 6 por meia dúzia não faz sentido. Né? Então a gente sempre vem buscando trazer coisas melhores e isso só é possível pelo trabalho de várias equipes, isso aqui dentro da FAPA, fora da FAPA, dentro dos laboratórios da agrária, da maltaria, esse trabalho em conjunto que a gente tem para conseguir atender as demandas de todo mundo
da melhor forma possível, digamos assim. Vai ser... O trabalho ele é quase impossível de ser conseguido se atingir, digamos, a cultivar ideal com todos os parâmetros de qualidade ideal para a maltaria, com todos os parâmetros de qualidade ideal para a cervejaria. Mas a gente busca, dentro desse universo, trazer o melhor material, o melhor genótipo que consiga atender essas demandas de todo esse público. Né? Bacana, você viu o trabalho que dá para fazer o raio da cerveja, né? Para tomar uma cerveja, né? E tem quem não goste, né? E tem quem não goste. E tem quem não goste, né? Não, mas eu já tô quase querendo mudar de ideia, pelo trabalho que dá, não tem jeito, né? Sabe outra coisa que dá muito trabalho também? Fazer esse podcast. Fazer esse podcast. E o cara lá me assiste e não dá 5 estrelinhas, não dá um joinha no YouTube não lá. Não compartilha com ninguém. Não compartilha. Tem aquele amigo cervejeiro dele que gosta de fazer uma zipa, que nem eu, gosta de me bolhar e fazer uns maltezinhos ali diferente e tal, não sei o quê. Fica boa, hein? Nós já experimentamos. A cerveja é top. Né? E o cara entende de fazer cerveja, é um malemar, né? Acho que entende, mas tá lá, que nem eu, né? Mas não entende de onde veio o malte. Então já pega, ó, você que escutou aí, já manda pro cara lá, pro cara entender que é difícil de fazer um malte, que tem um processo, uma cadeia gigante, tem um monte de gente trabalhando por trás, né? E só pelo esse esforço, acho que vale os 5 estrelinhas no Spotify e o joinha, né? Com certeza. E, Vitão, eu queria deixar, seguindo a nossa tática de deixar tradição, aqui... Só para quem ficou até o final, cara. Exatamente. Quem fica até o final aqui, nós deixamos um abraço para aquele público seleto que nos acompanha desde o início. Eu queria deixar aqui um abraço para o nosso amigo Samuel, da assistência. Ele é um grande consumidor de... Samuel Primo, exatamente. É um grande consumidor de podcast. E ele nos acompanha. Samuel, um abraço. Obrigado aí por nos acompanhar sempre. Mas compartilha também, viu, Samuel? Entra na mesma... Ele vai. Esse vai, né? Esse não tem erro. E dê as 5 estrelinhas, né? Exatamente. Nada menos que isso. Isso aí, meu amigo. Eduardo, Cezão, troquei os olhares, mas vocês sabem quem que é quem, né? Muito obrigado da participação aqui e fica o convite para uma próxima, que a gente tem muita coisa para falar. Tá certo? Com certeza, teremos mais oportunidades para falar sobre desenvolvimento de cultivares, falar sobre parâmetros de qualidade e quem sabe da próxima vez tomando uma cerveja, né? Acho que cara, a pressão tá grande. Se eu fosse o Wellington e o Felipão, eu começava a anotar essas coisas. Porque é difícil a gente falar sobre um produto tão precioso e que existe tanto trabalho para desenvolver e a gente não poder brindar. Uma chopeira aqui, uma torneira, né? Tá certo. O barrilzinho aqui embaixo, a torneirinha aqui. Tá feito, então. Feito? Mais um. Valeu. Falou. Um abraço, pessoal. Até a próxima.